Galera, assunto importante aqui. O rendimento do C6 Bank, do CDB, tem caído ao longo dos últimos meses, assim como outros CDBs, e aí fica aquela dúvida, né? Será que ainda vale a pena investir no CDB do C6 Bank em 2024? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para começar, a gente vai ver esse gráfico aí que tá passando na tela para vocês, que é o gráfico da meta da taxa Selic, que é a taxa básica de juros que a gente tem aqui na economia. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa que determina todas as outras taxas que estão vigentes na economia, seja de empréstimos, seja de financiamentos, seja de investimentos, e tudo que envolve o sistema financeiro depende minimamente, direta ou indiretamente, da taxa Selic. E a gente tem esse histórico da taxa Selic ao longo do tempo, né? Ali em 2020 estava em 2% ao ano, em 2021 começou a subir, teve todo esse ciclo de alta até chegar aqui no final já de 2022 e ficou ali em 13,75% e começou a cair nas últimas reuniões do Copom, que é o órgão que define qual que vai ser essa meta da taxa de juros. Ou seja, a taxa Selic está caindo. E existe a taxa do CDI, que você já deve ter visto nos seus investimentos de renda fixa, que ela também acompanha a taxa Selic. Então, a taxa do CDI e a taxa Selic sempre andam muito juntas. Ou seja, se a taxa Selic começou a cair, o rendimento de um CDB que está associado à taxa CDI também começou a cair. Ou seja, o rendimento do C6 vem caído ao longo dos últimos meses. Muita gente começa a perguntar, será que faz sentido investir mesmo com essa taxa Selic caindo? E para onde é que vai a taxa Selic? Será que vai cair mais? Vai ficar estável? Vai subir de novo? O que vai acontecer daqui pra frente? Vou te explicar ao longo desse vídeo aqui. Então, o próximo gráfico que eu quero mostrar pra vocês é esse, que é o gráfico da curva DI, ou seja, é quanto que os analistas, os investidores, no geral, o mercado está precificando para a taxa do CDI daqui pra frente. Então, a gente consegue ver qual que é uma previsão dessa taxa DI para os próximos meses e para os próximos anos. Então, se a gente olha aqui, a gente consegue ver que a previsão para 2024, 2025, 2026, essa taxa de fato cair até nesse momento que eu gravei esse vídeo, chegar naquela mínima de 9,81%. Mas depois tende a começar a subir um pouquinho de novo, estabilizando ali próximo dos 10% ao ano. Ou seja, vai continuar caindo. Se você tem um CDB, tem um investimento de renda fixa, a sua rentabilidade daqui para frente vai cair. O que você ganha mensalmente com aquele valor investido vai ser menor do que você ganhou ao longo de 2023. Então, será que faz sentido? Enfim, vamos falar sobre isso, né? Se a gente olha o CDB do C6 Bank, ele tem uma rentabilidade de 104% do CDI. Ou seja, não importa qual seja o CDI do período, você sabe que diariamente você vai ganhar 104% do CDI daquele dia. Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo, igual você viu naquele primeiro gráfico, hoje a taxa Selic está em 11,75% ao ano. Você vai ganhar hoje o equivalente a esses 11,75% ao ano, só que diariamente. Vai ganhando de pouquinho em pouquinho ali até completar 11,75% ao ano. Isso que acontece quando a gente investe em algum título que rende um percentual do CDI. É sempre um percentual daquela taxa que está vigente ali. E aí, da mesma forma que tem essa rentabilidade, que é um pouco acima do 100% do CDI, que é o mínimo que a gente deve aceitar nos nossos investimentos, mas é um título que tem um risco controlado. Por quê? Qual que é a chance de você perder o seu dinheiro? É o risco do banco C6 quebrar e não conseguir te devolver. Mas o que é que a gente sabe? Primeiro, o C6 tem o JP Morgan por trás. O JP Morgan é um dos acionistas principais do C6 Bank, se não for o principal. Então é o maior banco lá dos Estados Unidos, um dos maiores, se não for o maior, e ele está por trás, não tem interesse de fazer o C6 quebrar. Então, caso aconteça alguma coisa, tem o JP Morgan por trás. E também tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você, eventualmente, teve essa falência do C6, você não conseguiu recuperar o seu dinheiro de volta, você pode solicitar ao FGC para recuperar o seu dinheiro. Então, é relativamente seguro investir num título que tenha liquidez diária, como, por exemplo, o CDB do C6 Bank. E por que eu tô falando isso tudo, né? Porque tudo isso que eu falei até agora vai ajudar a gente a embasar a decisão se ainda vale a pena ou não a gente tomar uma decisão de continuar investindo num CDB, como por exemplo o CDB do C6 Bank. Mas antes de falar exatamente se vale a pena ou não, preciso de falar que, da mesma forma que eu tô fazendo este vídeo para te mostrar se vale a pena ou não com toda essa análise, eu também posso te ensinar a fazer essa análise por conta própria, para você não ficar dependendo dos meus vídeos para tomar uma decisão se vale a pena ou não. Você vai conseguir analisar a economia, o cenário econômico que a gente está vivendo, analisar os investimentos disponíveis e você vai conseguir saber, será que esse faz sentido para esse determinado momento? É isso que eu te ensino no MPI, que é o meu primeiro investimento, que é o meu treinamento para iniciantes ou até mesmo para você que já começou a investir, mas quer dar um passo a mais e entender de fato como é que funciona esse mercado financeiro e fazer os seus investimentos rumo à sua aposentadoria, rumo à sua independência financeira. Então o link tá aqui embaixo, caso você queira se inscrever, é super baratinho, você vai conseguir tomar essa decisão de vários outros investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável, você vai entender um pouco melhor sobre como que funciona esse mundo do mercado financeiro. Então faz o seguinte, clica aí embaixo no primeiro link da descrição que eu te espero lá. Bom, vamos
vamos direto ao ponto aqui agora, falando se vale a pena ou não. O negócio é o seguinte, o CDB do C6 Bank e vários outros títulos de renda fixa eram muito utilizados nesses períodos que a gente viu que a taxa Selic está muito elevada por rentistas, por investidores que têm dinheiro guardado e eles não querem correr risco com esse dinheiro. Por quê? Porque o rendimento já está muito alto, estava ali em 13% ao ano, 13,75% ao ano. Ou seja, para que eu vou correr risco para tentar ganhar 15%, sendo que eu tenho quase 14% livre de risco? Ou seja, é um título muito bom para rentistas. Mas no momento que começa a cair, ele para de fazer sentido para alguns investidores que tenham determinados perfis de investidor e determinados objetivos. Se você é um investidor um pouco mais arrojado, que gosta de correr risco para buscar rendimentos maiores, talvez ele deixe de fazer sentido para você, mas ainda faz sentido para quem? Para quem tem que fazer, por exemplo, uma reserva de emergência, que tem que deixar o dinheiro ali parado, rendendo de pouquinho em pouquinho, mas que tenha liquidez e tenha segurança, que pode resgatar a qualquer momento e não corra risco de você perder seu dinheiro. Já tem vídeos aqui no canal também que eu explico sobre o que é uma reserva de emergência, como que você cria a sua reserva e também explico isso lá dentro do MPI, caso você tenha interesse. Mas, se você é um investidor que busca criar a sua reserva de emergência, o CDB do C6 Bank, assim como outros CDBs de liquidez diária que tem uma rentabilidade parecida e um risco também parecido, ainda faz muito sentido. Para reserva de emergência, para investimento de curto prazo, ainda é um excelente investimento. Mas, se você quer correr um pouco mais de risco para buscar uma rentabilidade maior, agora que a rentabilidade da renda fixa está caindo, aí eu te recomendo buscar uma carteira mais diversificada, buscando um pouco de ações, de fundos de investimento, por exemplo, tesouro direto, renda fixa, e você vai diversificando a sua carteira, talvez um pouco de criptomoeda, se fizer sentido para o seu perfil. Então você vai criando essa carteira diversificada para reduzir o risco ao mesmo tempo que você aumenta o potencial de rentabilidade que você tem com os seus investimentos. Por quê? Da mesma forma que o rendimento da renda fixa cai no momento que a taxa Selic e a taxa do CDI está caindo, investimentos de renda variável tendem a se valorizar. Primeiro, porque os investidores de renda fixa vão sair da renda fixa para buscar mais rendimentos, então essa oferta e demanda ali faz as ações se valorizarem. E segundo, que a taxa de juros mais baixa é vantajosa para a economia como um todo. Então as empresas vendem mais, a receita das empresas tende a crescer e a despesa financeira, o tanto que elas pagam de juros para o banco e para os debenturistas, por exemplo, vai ser menor. Então o lucro dessas empresas aumenta e isso faz também as ações subirem. Por isso que é importante você diversificar a sua carteira, né? Ter um pouquinho de cada, porque em cada cenário da economia que a gente está vivendo, uma classe de ativos vai performar melhor. E de novo, eu te explico um pouco sobre como que isso funciona, como que você analisa o cenário que a gente está vivendo e qual classe de ativo faz mais sentido dentro do MPI. É só clicar no primeiro link da descrição que eu te espero lá. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tamo junto e até a próxima.